Ele acordou pela terceira vez naquela noite. A mesma sensação incômoda, a mesma urgência silenciosa. Caminhou até o banheiro com passos lentos, quase resignados. A urina saiu, mas a ereção que antes o acompanhava nos primeiros raios da manhã, essa não dava sinal de vida havia meses. E ele nem estranhava mais. Aos 67 anos, já tinha ouvido tantas vezes que era normal, que isso fazia parte da idade, que acabou aceitando. Sem perceber, uma parte dele foi se calando. Uma parte dele foi se afastando do próprio corpo. Meu nome é doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Neste vídeo, você não vai ouvir promessas mágicas nem soluções fantasiosas. O que você vai descobrir é o gesto mais básico da vida: beber água, feito com um novo olhar, com intenção, com consciência. E isso muda tudo, porque a potência íntima não morre com a idade. Ela adormece, e muitas vezes ela só precisa do gesto certo para despertar. Hoje você vai aprender esse gesto. Você vai entender por que o modo como você se hidrata pode ser o elo perdido entre a frustração e a firmeza, entre o cansaço e o desejo, entre a desistência silenciosa e o renascimento íntimo. Fique comigo até o fim, porque esse copo d'água pode não apenas saciar a sua sede, ele pode restaurar algo ainda mais profundo: a confiança no seu próprio corpo, a leveza de se sentir um homem inteiro, presente. Tudo isso começando com um simples, mas poderoso gole. Você pode pensar que isso é exagero, mas escute com o coração aberto. A água que você ignora pode ser o sangue que não circula. A água que você negligencia pode ser o eixo hormonal que se desregula. A sede que você não reconhece pode ser o silêncio que se instalou entre o seu corpo e o prazer. Existe um caminho de volta, e esse caminho começa com um copo d'água, mas não de qualquer jeito. Porque beber água do jeito errado, na hora errada, sem consciência, é como tentar acender uma vela em meio a um vendaval. A ciência já mostra, a hidratação correta tem o poder de reativar a circulação sanguínea, regular os hormônios sexuais e até devolver a espontaneidade da ereção. Mas isso não é só sobre técnica, é sobre respeito, sobre reencontro, sobre voltar a sentir que o seu corpo ainda pulsa, que sua virilidade não está enterrada no passado, está viva, está esperando. Há sinais que o corpo sussurra antes de gritar. Mas estamos tão acostumados ao barulho do mundo que já não escutamos os próprios sinais. E quando se trata da vida íntima depois dos 60, esses sinais ficam ainda mais sutis e ainda mais ignorados. Você pode achar que a queda na ereção, a perda do desejo ou a dificuldade de manter a firmeza são coisas naturais da idade. Mas muitas vezes isso não é envelhecimento. É desidratação. Sim, desidratação, não aquela que te leva para o hospital, não aquela que resseca os lábios, mas uma falta crônica, silenciosa, constante, uma sede que você não reconhece, uma sede que se transforma em cansaço, em desânimo, em confusão mental e em impotência, porque um corpo sem água é um corpo sem fluxo, e sem fluxo não há sangue suficiente no lugar certo, na hora certa. Sem sangue, não há ereção, não há prazer. Não há resposta. Você já percebeu como seu corpo reage ao longo do dia? Acorda sem disposição. Fica irritado à tarde. O intestino trava. A memória falha. E à noite, quando o toque acontece, o corpo não responde. Não porque não há desejo, mas porque falta energia, falta base, falta hidratação. O sangue engrossa, a circulação desacelera, os tecidos se tornam menos receptivos. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada e fósforo fraco. Agora veja a ironia. A maioria dos homens acima de 60 anos vive em um estado de desidratação leve e permanente e não faz ideia disso. Não sente sede, então não bebe. E quando bebe é tarde, ou é errado, ou é em excesso de uma só vez, como quem tenta compensar décadas em minutos. E o corpo, que precisa de constância, de presença, de gentileza, se fecha. E a potência desaparece, não porque acabou, mas porque está esquecida. A ereção é uma dança entre o sangue e o desejo. E essa dança só acontece num palco bem cuidado. A água é o pano de fundo dessa cena. Ela regula a pressão, flexibiliza os vasos, lubrifica os tecidos, ativa os hormônios, ela prepara o cenário para que o corpo diga sim. Mas quando ela falta, ainda que aos poucos, o não se instala. O não à firmeza, o não ao prazer, o não à espontaneidade. Você pode até ter feito exames, pode ter tentado suplementos, comprimidos, receitas caseiras, mas se não estiver hidratando o seu corpo da forma certa, todos esses esforços viram areia escorrendo entre os dedos. Porque não adianta estimular um corpo que não tem o que precisa para responder. E a água é o primeiro nutriente da potência.
o mais simples, o mais negligenciado, o mais necessário. Quando a água falta, o corpo fala, às vezes com fraqueza, às vezes com apatia, às vezes com silêncio no quarto. Escute, porque talvez o que está faltando não é libido, é fluxo. Talvez o que precisa ser restaurado não é o desejo, mas a base. E essa base começa no invisível, no gesto pequeno, no gole certo, no momento certo, no respeito ao próprio corpo, porque o corpo nunca esquece como se acende. Só precisa ser lembrado, gota por gota. Aos 30, o sangue corre como um rio jovem, veloz, cheio de energia. Aos 60, ele precisa de outras condições para continuar fluindo com vida. E isso não é enfraquecimento, é mudança de cenário. A força permanece, mas precisa de caminhos abertos. E o que ninguém te contou é que o sangue envelhece junto com o homem. E isso afeta diretamente a potência, o prazer, a firmeza. Com o tempo, o sangue se torna mais espesso, mais lento, mais vulnerável à estagnação. Os vasos se estreitam, a parede das artérias perde a elasticidade, o corpo passa a ter mais dificuldade de irrigar as extremidades. E o pênis, sim, ele é uma das primeiras regiões a sentir isso, porque a ereção é um fenômeno vascular. Ela depende de um fluxo preciso, rápido, pulsante. Um milagre que só acontece quando o sangue responde. E quando ele não responde, nada acontece. Muitos homens se culpam, acham que estão falhando, acham que o desejo acabou, que o corpo não quer mais, que a masculinidade se foi. Mas não é o desejo que desapareceu, é a irrigação. É o fluxo que foi ficando preso, endurecido, esquecido. A mente até deseja, mas o corpo já não consegue mais traduzir isso em movimento, em reação, em presença. E aqui está o ponto-chave. Depois dos 60, a potência depende da saúde do sangue. Não é sobre hormônio apenas, não é só testosterona. É sobre qualidade do sangue, sobre viscosidade, sobre oxigenação, sobre circulação periférica, sobre nutrientes que o sangue leva e sobre o quanto ele chega, ou não, onde precisa chegar. Quando isso se entende, tudo muda. Imagine seu corpo como uma orquestra. O coração é o maestro, os vasos, as cordas. O pênis é o instrumento que só toca quando todos os outros elementos estão afinados. E a afinação depende da qualidade do sangue. Por isso não adianta apenas estimular. É preciso nutrir o fluxo, afrouxar o sangue, abrir os caminhos, permitir que o corpo volte a se lembrar da melodia. Beber água parece um gesto simples, quase automático. Mas é justamente aí que mora o segredo que poucos percebem. Não é só a quantidade que importa, mas o momento, a temperatura, o modo como a água entra no corpo. Tudo isso conversa diretamente com sua circulação, com seu sistema nervoso e com a resposta íntima que você tanto deseja reconquistar. Existe um método simples, que podemos chamar de 3x3. 3 vezes ao dia, em 3 momentos estratégicos, a água deve ser consumida para ativar o corpo no seu melhor ritmo. O primeiro instante é logo ao acordar. Um copo de água morna que parece inofensivo carrega um poder enorme. Ele aciona o sistema parasimpático, o responsável pela calma, pela recuperação, pela ereção. A água morna é como um sinal que diz ao corpo: é hora de despertar, é hora de preparar, a temperatura importa. Água gelada pode até parecer refrescante, mas ela fecha os vasos, contrai as veias, reduz o fluxo. Já a água morna abre as portas da circulação, expande os capilares, desperta o sangue para circular com mais leveza, inclusive nas veias do pênis. Essa reação não é mágica, é ciência. E ciência que toca a fundo a sua vida íntima. Outro erro comum que muitos cometem é beber tudo de uma vez, como se fosse uma tarefa a ser terminada. Isso não ajuda, pelo contrário. O corpo, os rins e a próstata não são máquinas que funcionam por volume, mas por ritmo. Beber água de forma desordenada sobrecarrega esses órgãos, cria tensão, e bloqueios, exatamente o que você quer evitar. A técnica do copinho ritual transforma o simples ato de beber água em um gesto de cuidado, em um momento de presença. Não é só beber, é conectar-se com o corpo, reconhecer o sinal da sede, honrar o momento. Esse ritual cria uma neuroassociação que reforça a ideia de virilidade, de autocuidado e de potência. Quando a água é assimilada com intenção, ela faz muito mais do que hidratar. Ela restabelece a fluidez do sangue, melhora a síntese do óxido nítrico, essencial para a vasodilatação e a ereção. Ela regula o eixo hormonal, ajuda o corpo a liberar o cortisol no tempo certo, promove o equilíbrio entre os sistemas que atuam silenciosamente para o seu desempenho. Esse jeito certo de beber água traz mais do que força física, traz equilíbrio emocional, presença, conexão consigo mesmo.
É um convite para que o corpo volte a dialogar com a mente, que o desejo encontre o caminho para se manifestar sem ruídos, sem bloqueios. Cada copo, cada gole pode ser um passo para restaurar o que parecia perdido. Um gesto simples, feito do jeito certo, capaz de reativar a potência e o prazer, como um segredo silencioso guardado dentro do seu próprio corpo. Há um silêncio pesado que acompanha muitos homens depois dos 60 anos. O silêncio da sede não atendida. Não a sede que se percebe na boca seca, mas a sede profunda, a que nasce no corpo e na alma, o desejo escondido que pede por movimento, por fluxo, por vida. Essa sede não saciada se torna uma prisão invisível, alimentada por um erro cultural tão antigo quanto perigoso. Desde cedo, a água nunca foi vista como um aliado poderoso, um remédio natural. Na cabeça de muitos homens, especialmente os mais maduros, falar de cuidar da hidratação soa quase como fraqueza ou algo banal demais para a virilidade. Essa desvalorização cria uma barreira que bloqueia o caminho da saúde íntima e emocional, afastando a verdadeira fonte da potência. A crença de que o problema está na falta de virilidade ou na testosterona sozinha é um engano profundo. Quando o rio que leva a vida ao seu desejo seca, o que sobra é a frustração e a vergonha silenciosa. Ignorar o fluxo da água é como deixar a energia do corpo estagnar, e a consequência vai muito além do físico. É uma ferida no corpo, no coração e no espírito. Muitos caem na armadilha de focar apenas em remédios, suplementos ou alimentos milagrosos, esquecendo que a base para toda vitalidade está no sangue que corre livre, na circulação que desperta a vida. A sede ignorada bloqueia essa corrente, trava o eixo que poderia renovar a força e o prazer. Essa desconexão com a sede do corpo é um dos grandes preços que se paga em silêncio. É uma perda invisível que rouba a alegria, a presença e a confiança. Ao não reconhecer essa ligação vital, o homem acaba alimentando um ciclo de autossabotagem, vergonha e isolamento. Um ciclo que pode ser interrompido com um simples gesto de consciência e cuidado. Porque a sede não é apenas física, ela é a voz do corpo pedindo por vida, por conexão, por virilidade renovada. Escutar essa voz é abrir a porta para um caminho de cura profunda, que reconecta o homem com sua essência e seu prazer. Ignorar essa sede é manter o corpo e o desejo paralisados, longe da energia que pulsa para além dos anos. Imagine a vida de um homem que passou décadas construindo com as mãos, que sentiu o suor da labuta diária, a pressão da rotina pesada. Aos 72 anos, ele acordava cansado, tomava café demais, bebia pouca água e vivia noites interrompidas, não só pelo desejo, mas por uma bexiga que parecia não dar trégua. A frustração silenciosa estava ali, escondida atrás do esforço e da resistência, mas ninguém falava sobre isso de verdade. O diagnóstico veio cedo, acompanhado de uma receita comum: remédios para a disfunção erétil. Promessas de solução rápida, esperança e, ao mesmo tempo, aquela sombra de insegurança que a medicação traz. Mas, no fundo, algo dizia que o problema não estava só ali, que precisava ir além do que os remédios mostravam. Foi aí que a mudança começou, não com tratamentos caros, mas com ajustes simples. Reeducar o corpo para a hidratação correta. O ex-metalúrgico adotou um ritual novo, o método dos 3 copos nos momentos certos. A água morna ao acordar, o copinho ritual que virou um gesto de presença e respeito por si mesmo. Ele reduziu o café, aprendeu a escutar seu corpo, a sentir a sede antes de tudo. As semanas foram passando e, surpreendentemente, 8 semanas depois, as ereções espontâneas começaram a voltar, suaves no início, depois com mais força e frequência. Um médico que conhecia o caminho tradicional ficou surpreso. A transformação vinha de dentro, do fluxo que ele havia restabelecido com algo tão simples quanto a água. Essa história não é um conto isolado, é um espelho para muitos homens que carregam a mesma luta, a mesma frustração silenciosa. Ela revela que a virilidade não está perdida, que não depende só de remédios ou fórmulas complicadas, mas de ajustes consistentes, feitos com atenção e paciência. É uma lição de humildade e força, o poder do simples, do natural, do cuidado que começa por dentro. Porque às vezes o que parece pequeno demais para ser importante é justamente o que pode mudar tudo. Essa jornada mostra que restaurar a potência é possível. Basta aprender a ouvir o corpo e a respeitar seus sinais com uma nova atitude diante da água, da vida, da virilidade. Existe um hormônio discreto, quase invisível para a maioria, que atua nos bastidores do seu corpo, regulando algo que você talvez nunca tenha associado à sua virilidade: a água.
Esse mensageiro silencioso se chama vasopressina, e seu papel é fundamental para o equilíbrio entre hidratação, desejo e desempenho. A vasopressina age como um guardião da retenção de líquidos, controlando a quantidade de água que seu corpo mantém para funcionar em harmonia. Quando você está desidratado, os níveis desse hormônio se alteram, impactando diretamente sua libido e a qualidade das ereções. Não é apenas uma questão de estar com sede, é uma dança hormonal que depende da presença sutil dessa substância no seu organismo. A relação entre a vasopressina e o sono é outro capítulo importante. O hormônio ajuda a regular o ciclo do sono profundo, aquele sono que permite o corpo restaurar não só a energia física, mas também o ciclo hormonal masculino, incluindo as ereções noturnas, que são indicativos preciosos da saúde sexual. Quando a hidratação está comprometida, esse ciclo se quebra e as ereções deixam de acontecer silenciosamente enquanto você descansa. Por isso, um ritual noturno simples, que une hidratação adequada e tempo de qualidade para o corpo, pode ativar esse ciclo de maneira natural, ajudando a equilibrar a vasopressina e, por consequência, melhorar sua vitalidade sexual. Pequenos gestos, como beber água morna na hora certa, funcionam como chaves que destravam esse sistema, reacendendo a chama da potência. Mais do que ciência, é um convite para escutar o corpo com atenção, para perceber que a performance íntima não depende apenas do que parece óbvio, não é só testosterona, não é só remédio. É um equilíbrio sutil, um diálogo entre água, hormônio e mente, que pode ser despertado com calma, cuidado e presença. Porque o corpo sabe e a vasopressina está aí para lembrar. A virilidade pulsa na harmonia do fluxo, no ritmo da água que nutre e sustenta a vida. Com o passar dos anos, algo dentro do homem vai se desconectando, não apenas do corpo, mas daquela sensação profunda de cuidado e presença consigo mesmo. Essa desconexão não é falha, nem fraqueza. É um fenômeno sutil, uma resposta silenciosa a anos de pressa, cobranças e autonegligência. O corpo começa a falar menos e a mente escuta menos ainda. E é aí que a água pode ser um ponto de reconexão, um ritual que vai muito além da simples hidratação. Beber água deixa de ser só um ato automático e passa a ser um gesto consciente, um convite para estar presente no próprio corpo, para tocar a si mesmo através de algo tão simples e sagrado quanto a água. A medicina fala de circulação, hormônios, vasos sanguíneos, mas raramente ensina que esse simples ato pode ser um ritual de cuidado, uma forma de se tratar com respeito e amor. Quando o homem, especialmente após os 60, começa a perceber esse gesto como um momento de presença, algo muda. A neurociência mostra que o cérebro cria associações poderosas entre cuidado corporal e autoestima sexual. O toque, mesmo que sutil, como o contato com a água, ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e ao autocuidado. É uma conexão profunda, quase espiritual, que vai reacender o desejo e o prazer, como se dissesse: eu me respeito, eu mereço. A potência, portanto, não é só fisiológica, é emocional, psicológica e espiritual. Quando o homem se vê apenas como uma máquina funcional, a mente bloqueia o prazer. Mas quando ele se permite sentir, cuidar e honrar o próprio corpo, a água deixa de ser apenas água e se torna símbolo, se torna semente de virilidade e presença. É um cuidado que começa no simples, no imediato e reverbera por todo o ser, silencioso, mas poderoso. Esse elo entre água, toque e potência é um segredo guardado que poucos compartilham, e talvez seja o que falta para você restaurar o que parecia perdido, sem pressa, com respeito e uma nova consciência. A jornada que percorremos até aqui revela algo essencial. A renovação da circulação não é apenas uma questão física, é uma revolução silenciosa que toca corpo, mente e espírito. Quando o sangue flui livre, ele carrega mais do que nutrientes. Carrega esperança, vigor, desejo e a própria vida em sua forma mais pura. Não se trata de mágica, nem de promessas vazias. Trata-se de um reencontro com a sua força original, aquela que nunca foi embora, apenas ficou adormecida. Reconhecer isso é um ato profundo de amor próprio, de respeito ao tempo vivido e à história construída. Essa renovação é uma porta aberta para o reencontro com a potência que transcende a idade, que se alimenta da conexão entre o físico e o emocional, entre o sentir e o agir. É a prova concreta de que a vida não perde intensidade, apenas muda de ritmo, e que esse ritmo pode ser tão vibrante quanto você permitir. Por fim, permita-se sentir essa mudança como uma oportunidade real, um convite para viver com mais presença, mais energia e mais prazer.
Porque a potência verdadeira nasce não só do corpo, mas do coração que se recusa a se entregar ao silêncio do tempo. Ela nasce da coragem de se renovar a cada instante. E essa coragem, essa força, é sua para sempre.